Amado Deus, nós nos colocamos na sua presença nesse momento, com muita gratidão no nosso coração. Exaltamos o seu nome, louvamos ao Senhor. Ficamos sabendo, ó Deus, de coisas e programações que queremos fazer para nos divertir também, para sermos ensinados também, para sermos, ó Deus, e termos um momento de comunhão nessa semana. Ficamos sabendo dessa equipe de missionários do Senhor que estão fazendo a tua obra lá na Argentina, no nosso povo irmão. Deus, esteja conosco nessa noite, fala ao nosso coração de uma maneira maravilhosa. Eu sei que o Senhor tem palavras para essas pessoas que estão aqui, porque o Senhor falou primeiro comigo, e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo vai usar a sua palavra para tocar os corações essa noite. Deus, muito obrigado. Essa oportunidade que temos de, em liberdade, estamos cultuando ao Senhor, não tem preço. Tantos, ó Deus, estão dando as suas vidas por amor ao Senhor, e nós temos essa liberdade. Que não usufruamos dela, Deus, com displicência, mas que valorizemos essa liberdade. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. É um prazer enorme estar com vocês novamente aqui. Estou muito feliz. Assim que a pastora Ronilce falou comigo, eu falei assim, opa, deixa comigo, eu vou lá, né? Você está em missão e algumas vezes ela também faz isso, né? A gente troca figurinhas. Ela vai lá na IBT enquanto eu estou, talvez, em alguma situação de ausência lá na igreja que nós estamos dirigindo. Eu trago um abraço caloroso da minha igreja a esta igreja, e eu falei com a Ronilce esses tempos atrás, a gente precisa marcar isso, precisamos marcar alguma coisa juntos, não é verdade, Cris? Precisamos marcar alguma coisa, a turma da IBT com a turma da IBEV, olha só, vai ser maravilhoso, com certeza. Eu quero meditar com vocês nessa noite, num texto muito conhecido, talvez seja o texto mais conhecido da palavra de Deus, e aí você já está lembrando e pensando em qual é esse texto. E o tema que eu trouxe para essa mensagem é: Deus cuida mesmo? Se eu saísse daqui, descesse, colocasse o microfone na boca de qualquer um de vocês e fizesse essa pergunta, vocês diriam: ah, pastor, é claro que ele cuida. Eu tenho exemplos na minha vida do cuidado de Deus. Hoje mesmo eu senti o cuidado de Deus com a minha vida. Estar aqui é um cuidado de Deus. Eu vou falar baixinho, só para o pessoal da internet ouvir. E nós aqui, tá? Muitas vezes, eu e você, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso comportamento, deixamos de crer que Deus cuida. Você que está me assistindo pela internet, talvez vai ver esse vídeo não ao vivo. Talvez você também pense dessa forma, ou haja dessa forma, se esquecendo de Deus. Sabe aquela coisa de só usar Deus como pronto-socorro? Deus até nos auxilia nesses momentos, tendo misericórdia de nós, mas Deus não quer ser um pronto-socorro quando você vai, quando a coisa está. Ele quer ser um médico de família, sabe? Aquele que te conhece, aquele que conhece o seu corpo, sabe as coisas pelas quais você passou e cuida de você especificamente porque sabe aquilo que tem acontecido com você. Deus cuida mesmo? O texto é o texto do Salmo 23. Conhecidíssimo, não é verdade? Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dizem que há muitos anos atrás existia uma ligação de trem do interior da Inglaterra para Londres, e esse trem viajava durante a noite. E durante aqueles dias estava caindo uma tempestade, muita chuva. E durante a noite descia nas proximidades de Londres um nevoeiro denso. Sabe aquele nevoeiro que você não consegue enxergar nada? Que quando você está de carro ou de moto, ou mesmo a pé com um farolete, você bate o farolete, parece que fica mais embaçado ainda, e você não enxerga nada mesmo. Quase que você prefere desligar os faróis, de tanto que aquilo bate e fica assim embaçado. E o maquinista do trem, confiando no trilho onde ele estava indo a velocidade normal com aquele trem. Mas num determinado momento, quando aquele nevoeiro estava muito denso, ele olha para frente e vê uma pessoa agitando os braços, assim com os braços abertos, como que fazendo sinal para que ele diminuísse a velocidade, pois havia alguma coisa pela frente. Ele então acionou ali os mecanismos que fizeram aquela composição ainda se arrastar por muitos metros, mas parou num determinado ponto. Ele então desce daquela locomotiva, vai até o trilho do trem, e a alguns metros adiante, ele vê que uma ponte, por conta da turbulência das águas que estavam muito fortes naqueles dias, havia ruído. E certamente tanto ele como muitos que estavam naquele trem morreriam por conta desse acidente. Ele, muito grato, começou a procurar aquela pessoa que havia feito sinal para ele. E ele volta e olha e procura e não acha ninguém. Ele falou, mas não é possível. Não é possível. Ele se lembrou que precisava informar via rádio que ele estava parado e que havia acontecido aquele fato com a ponte. E ele vai até o rádio, mas aí quando ele pega o rádio e vai se comunicar, ele olha para frente e está aquela mesma pessoa gesticulando. Ele falou, mas o negócio é esse. Ele observa bem e ele fala, não, mas não é uma pessoa. O que é isso? Ele desce novamente e quando ele vai na lente dali do farol do trem, existia uma mariposa que sofreu o impacto de trombar ali no farol, e ele observa que as asas da mariposa batiam abertas e aquilo fazia aquele movimento. Não havia sido uma pessoa. Por providência de Deus, aquela mariposa fez aquilo e fez um sinal de alerta para ele. Deus cuida mesmo. Sabe, queridos, Davi escreve esse texto depois de ter passado por muitas experiências na sua vida. Quando ele era pastor de ovelhas, lá na sua família, ele havia tido experiências com ursos, com leões. Ele relata isso, né? Ele contou isso para o rei quando foi lutar com Golias. Ele havia passado também por várias situações quando já era rei, enfrentando inimigos, sentindo de perto a proteção do Senhor. Ele havia passado por muitos problemas familiares. E põe um homem que teve dificuldades na sua família, não é mesmo?
Mas ele, de posse de todo esse histórico de vida, ele inicia essa canção dizendo: o Senhor é o meu pastor. Queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é: Deus supre as necessidades básicas de seus filhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um texto que nós podemos observar, que retrata bem esse cuidado de Deus, é Mateus 6, 31, 32, diz assim: não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que havemos de vestir, porque nosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Não que você não tenha que procurar a Deus e entregar diante dele as suas necessidades básicas. Mas, querido, em nome de Jesus, tranquilize o seu coração. Deus não vai envergonhar você. Deus não vai te envergonhar. Ele nunca abandonou ninguém. Não vai ser você o primeiro. Isso não vai acontecer. O segundo ponto que eu quero destacar: Deus conduz os seus filhos. Aliás, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o pardal. O pardal também é extinção, você percebeu? Ele está muito sumido, né? Quando eu fiz essa pesquisa de imagem, eles falam sobre algumas teorias do porquê o pardal está diminuindo. Mas não é o caso da mensagem hoje. Eu quero falar sobre o pardal. Você já viu algum pardal magrelo? Magrinho, viu? A gente tem dificuldade de ver pardal até morto, né? Perceberam isso? Você quase não vê passarinhos mortos, a não ser que ele tenha batido uma vidraça ou coisa parecida. Querido, olha para mim. Se Deus cuida de um bichinho que não tem alma, que foi sim criado por Deus, mas é uma criatura insignificante perto da sua vida, se ele supre as necessidades de um pardal, ele não vai suprir as suas? Ele conduz os seus filhos, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Algum tempo atrás, e eu queria achar esse livro de novo, queria lê-lo de novo, não sei onde é que ele foi parar, mas eu li um livro escrito por um pastor de homens, né, que havia sido pastor de ovelhas. E ele então faz uma descrição do que significa algumas frases que talvez não fazem muito sentido para nós. Mas eu me lembrei, enquanto fazia a preparação desse sermão, para falar para vocês. Uma das características que ele fala e que salta aos olhos quando ele fala assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, é o seguinte: a ovelha, por ser um bicho muito medroso, ela não enxerga direito também, ela é meio míope por natureza. Elas não se deitam com facilidade. Elas não descansam com facilidade. Alguma semelhança comigo e com você? Alguma, né? Não é à toa que Deus nos chamou de ovelhas, né? Vamos lá. Por serem animais sociais, eles gostam de viver e de estar em sociedade com as outras ovelhas. Elas não se deitam se houver atrito. Por exemplo, duas ovelhas brigando, dois machos brigando.
elas não se deitam. É fácil ficar num lugar onde tem pessoas discutindo? De jeito nenhum, né? Você consegue ficar tranquilo? A pessoa está ali quebrando o pau, você está... Você fica... Será que vai sobrar para mim, né? Você não fica. Existem umas mosquinhas, o nariz da ovelha é meio úmido, sabe? Existem umas mosquinhas bem pequenininhas assim, que aproveitam daquele salzinho que tem ali no nariz da ovelha, e elas ficam voando em volta do nariz da ovelha. Aquilo incomoda muito elas, e isso faz com que elas não se deitem. Um probleminha pequenininho, a gente vai até relevando, mas um monte de coisinhas, probleminhas pequenininhos, tiram a nossa paz, não é verdade? A gente consegue descansar quando está com um monte de coisas para resolver? Olha as semelhanças. E finalmente, as ovelhas, elas são muito ansiosas por comida. E se elas estiverem com fome, elas não se deitarão. Eu estou fazendo um regime. Nem precisa, né? E às vezes eu tenho que deitar com fome. Não é fácil, não. Depois, no outro dia, eu até acho bom, porque durmo melhor, né? Do que de barriga cheia. Mas não é fácil. A vontade é deitar, né? Sabe, queridos, as ovelhas não se deitam se estiverem com fome. Quando a Bíblia fala, deitar-me fazem pastos verdejantes, é porque Davi sabia, ele compreendia o espírito das ovelhas, e ele tinha esse sentimento com relação a Deus. Muitas vezes nos sentimos desorientados, mas uma coisa eu aprendi na minha vida: Deus, Ele faz como a gente percebe no trânsito, ou numa viagem longa que a gente vai fazer. Você coloca ali no Waze ou no Maps, ele não fala assim, vira direita, depois vira esquerda, depois vira direita, depois vira esquerda, depois anda em 2 quadras, depois vira direita. Não é assim? Não, né? Conforme você vai andando, ele fala, vire na próxima à direita. Não é assim? É uma orientação por vez. Na nossa ansiedade, nós queremos a indicação toda da nossa vida, não é assim? Querido, coloque uma coisa no seu coração. Deus vai nos dar orientação uma vez, no momento em que for necessário. Se Ele desse todos os passos da nossa vida, certamente a gente ia se perder. No vira à direita, no terceiro vira à esquerda, eu já ia me esquecer, era esquerda, era direita, não lembro mais, não é assim? Eu sou antigão, né? E daí, era naquela época em que a gente usava até mapa, lembra? Comprava um guia 4 rodas. Quem é dessa época aí, que ia viajar com guia 4 rodas? Aí, meu irmão. Era aquela loucura, né? Você tinha que estar toda hora conferindo o mapa. Será que eu já rodei a quilometragem para pegar a outra BR e tal? Impensável isso hoje, né? Tão fácil hoje com o Waze, com o Maps. Sabe, queridos, Deus vai nos dar orientação para viver no momento certo. Mas Deus também protege os seus filhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um bom pastor jamais deixava de proteger as suas ovelhas. Eu vou ler um texto aqui, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos.
Eu gostaria que você esquecesse que sou eu, pastor Fidelis, que está falando. E eu queria que você imaginasse Deus falando ao seu coração esse texto que eu vou ler. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos. Eu vou ler um texto agora. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, busca-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Queridos, Deus cuida de você. Não tenha medo. Deus mantém os seus filhos em uma relação de amizades. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Essa prática de preparar uma mesa na presença de inimigos e ungir a cabeça com óleo eram parte de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança, uma forte amizade entre aquelas pessoas. Um bom pastor mantém a confiança nas suas ovelhas. Há pouco tempo atrás, eu vi um vídeo onde várias pessoas ficavam na beirada de uma cerca e um rebanho de ovelhas assim, a mais ou menos uns 50 metros distante. E várias pessoas chegavam e gritavam para as ovelhas: venham, 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 venham. As ovelhas nem olhavam. Aí chegava uma outra pessoa, gritava, e elas nem olhavam. Aí por fim, o pastor das ovelhas chegou e nem disse tão alto como aquelas pessoas diziam: venham, fulana, beltrana, tetrana, venham. As ovelhas imediatamente reconheceram a voz do seu pastor. E vieram todas, berrando e berrando, e vindo, e vindo, e vindo. E vieram todas e ficaram na frente dele, obedientemente. Deus quer ter uma relação de amizade com você. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Alegre-se, porque além de suprir as nossas necessidades, além de nos conduzir, além de nos proteger, Deus quer manter uma relação de amizade entre Ele e você. Mas, queridos, Deus age com bondade e misericórdia para com seus filhos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Marcos 5:19 há um registro de um desses momentos em que a misericórdia de Deus se manifesta na vida de um homem. É aquela passagem onde um homem era endemoniado e os espíritos imundos
tinham tomado conta da vida daquela pessoa, e ele vivia nos sepulcros, à margem da sociedade, totalmente esquecido, desprezado. E Jesus passa por aquele lugar, liberta aquele homem. É aquela passagem onde ele manda os espíritos imundos para os porcos e eles se lançam no mar, lembra? Aquele homem fica tão maravilhado com o que aconteceu com ele que pede a Jesus: oh, deixa eu seguir contigo. Olha o que diz o texto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Fique contente, meu querido. Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com você. Não importa se talvez para alguém o que você está passando é algo muito fácil e simples. Para você talvez não é. Talvez o que você está passando é algo muito sério e muito complicado. Saiba que Deus se importa com você. Saiba que cada detalhe da sua vida e da minha vida importa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele conduz, Ele protege. Mantém uma relação de amizade e age com bondade e misericórdia com seus filhos. Que nós possamos nos alegrar e confiar completamente no Senhor. Mas sabe, queridos, uma das coisas que mais Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que nós confiemos nele a ponto de entregarmos a nossa vida, a nossa existência a Ele. Talvez você tenha frequentado essa igreja, talvez você é até já conhecido das pessoas aqui, mas talvez você não fez uma entrega pessoal ao Senhor Jesus. Talvez você ainda está tentando lutar e vencer as suas dificuldades com as suas próprias forças. Talvez você está convencido de que a palavra de Deus é a verdade. Mas sabe, queridos, o nosso Jesus, Ele quer um pouco mais. Não basta eu chegar perto de um avião que vai para Miami, para que eu vá para Miami, ou para São Paulo, ou seja lá qualquer o destino. O que eu preciso? Eu preciso entrar nesse avião. Não basta estar perto, não basta estar próximo. Eu preciso entrar e confiar que aquele avião vai me levar. Abaixe sua cabeça comigo. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Essa palavra fez sentido no seu coração? Esse último questionamento que eu fiz sobre estar apenas próximo, é o seu caso? E se é, você sabe que é. Talvez ninguém mais saiba o quanto é ele, ou o quanto essa expressão é a verdade. Em nome de Jesus, tome uma decisão. A Bíblia fala que hoje é tempo de salvação. Não endureça o seu coração. Se entregue completamente a Deus.
Há alguém aqui que gostaria de fazer essa entrega pessoal ao Senhor Jesus? Se há alguém, eu queria te pedir para que levantasse a mão, dizendo: eu não quero estar mais próximo, eu quero estar completamente dentro e confiando no Senhor. Há alguém aqui que precisa tomar essa decisão? Amém? 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 Louvado seja Deus. Mais alguém? Amém? Amém? Eu queria convidar você a vir à frente. Eu vou até descer aqui para ficar perto de vocês. E eu quero orar por vocês. Quero fazer com que esse momento se transforme em um momento muito simbólico na sua vida, muito especial, um momento de consagração, em que você vai estar realmente tomando um passo de fé, de confiar em Deus. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, essa jovem está fazendo uma entrega pessoal ao Senhor, e ela quer, ó Deus, receber o Teu Espírito Santo. Aceite, ó Deus, a sua fé, que é o seu próprio corpo ao Senhor. Faça, ó Deus, com que ela sinta a doce presença do Teu Espírito Santo. Vai transformando a sua vida, Deus, vai fazendo com que as suas necessidades e tudo que a cerca possa ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Esse querido também está aqui à frente, Deus, num ato de fé, declarando que Ele é do Senhor Jesus. E eu te louvo pela sua convicção. Que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira maravilhosa. E que haja, ó Deus, uma grande festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Essa jovem também, Deus, está aqui à frente. E eu te peço, Deus, que o Senhor complete a obra que o Senhor mesmo já iniciou no seu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, que a sua vida seja transformada pelo poder maravilhoso do Teu Espírito Santo. Complete, Deus, a obra em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Mas sabe, queridos, às vezes você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma situação, e assim como eu faço também muitas vezes, eu penso naquilo que eu posso fazer. Será que eu tenho dinheiro no banco para pagar esse negócio? Será que a minha saúde vai me permitir? Será que o meu plano de saúde vai cobrir esse negócio? O apelo que eu faço agora é: tem algo que você precisa colocar diante de Deus e entregar a Ele, dizendo: Deus, eu confio, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você quer fazer essa entrega? Isso mesmo que você está lembrando. Aquele problema que você precisa resolver e que não dá conta sozinho. Você quer fazer isso? Eu não quero que você chegue em casa, ou daqui a pouco, quando a gente terminar esse culto, e se arrependa. Puxa, eu podia ter ido para entregar isso aos pés do Senhor. Eu podia ter feito, por que eu não fui? Você tem algo que precisa entregar aos pés de Jesus? Então vem à frente, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar isso aos pés do Senhor. Vamos colocar isso confiando de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Vamos lá? Não se arrependa, não deixa para depois. E depois fique pensando: eu podia ter ido. Estou esperando você. Entregue ao Senhor.
Ele quer cuidar de você. Vamos orar? Amado Deus, suas queridas irmãs estão aqui na frente, Pai, colocando as suas vidas diante do Senhor, declarando, Deus, que precisam da tua mão de poder. Ó Deus, lágrimas estão correndo dos seus olhos e elas estão, ó Deus, em posição de humildade diante do Senhor, declarando que tu és Deus, e elas reconhecem que o Senhor pode abençoar essa situação nas suas vidas. Oh Deus, honre a fé dessas queridas irmãs. Deus, o Senhor me deu um Pai aqui na terra que faz absolutamente tudo por mim, mas Ele é limitado, Ele não é todo poderoso como o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, seja o que for, e o Senhor sabe o que é. Ó Senhor, age com poder na vida dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Traz a paz que excede o entendimento, Deus, e que elas saiam daqui com a certeza absoluta de que o Senhor está cuidando e continuará cuidando delas, em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês ficassem de pé. Queria que vocês olhassem para mim. Falem para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês entregaram essa situação para Deus. Não peguem de volta. Vocês oraram com fé? Vocês vieram baseadas na sua fé? Não peguem de volta. Deus não é brinquedo. Levem a sério isso que vocês fizeram. Confiem em Deus. E logo, muito rápido, vocês vão estar aqui, testemunhando daquilo que Deus fez. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Vão em paz. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Você foi abençoado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, coloque a mão assim em cima do seu coração. Você vai passar por uma semana, só Deus sabe aquilo que você vai estar passando, as bênçãos que virão sobre a sua vida, os desafios que você terá. Mas entregue tudo nas mãos do Senhor. Ore aí. Deus abençoe a minha segunda-feira, abençoe a minha terça-feira, a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta-feira, o meu sábado, e que domingo que vem eu possa estar aqui de volta na tua casa, louvando e exaltando o seu nome. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra libertadora, essa palavra que faz diferença na nossa vida, essa palavra, ó Deus, que veio do alto dos céus para o nosso coração, essa palavra inspirada na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos cerca com os teus anjos, como está prometido na sua palavra, nos leva em paz até a nossa casa e nos dá uma semana na tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, e as consolações do seu Espírito Santo que está em nós, que Ele esteja, ó Deus, sobre todo o povo de Deus reunido em toda a terra e aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Os 8 abraços, não se esqueçam dos 8 abraços.